Pode Caverna. Pode Caverna. Pode Caverna. Olá galera, está começando mais um Pode Caverna, o Pode Caverna número 21. No Pode Caverna número 20, nós batemos um papo aí sobre internet de vestir. Não tivemos convidados e tal, mas foi um papo interessante, né, Marquinhos? Foi instrutivo. Marquinhos já encomendou a armadura do Homem de Ferro Com dele. certeza. Aí, sem dúvida nenhuma. Que a internet de vestir dele vai ser isso aí e tal. E hoje a gente trouxe um cara que é capaz de construir uma dessa pra gente. Exatamente. Calma. Então, aproveitando essa deixa aí, hoje, episódio número 21, nós vamos quebrar a primeira barreira nossa. Nossa barreira vai ser... Hoje nós vamos falar sobre física quântica. A nossa segunda barreira será o dia que a gente for conversar sobre... Futebol de botão e futebol porrinha. de botão e porrinha. Mas hoje é física quântica. E o nosso convidado aí é o Cláudio Daniel. E aí, Cláudio, beleza? Beleza, tudo certinho. Então, se apresenta aí mais ou menos aí o que tu faz, como é que é. Beleza, pessoal. Primeiramente, eu agradeço muito o convite de vocês. Meu nome é Cláudio Daniel, né? Eu estudo na FRJ, eu fui colega do Marquinhos, eu faço nanotecnologia, estou no 7º período e eu vim aqui para trocar uma ideia sobre física quântica, sobre tentar fazer as pessoas entenderem um pouco o que é, ou não entender nada, mas Exatamente. acho mais fácil isso. Como é que você constrói um acelerador de partículas na sua casa, por exemplo, coisas simples assim. Sim, coisas simples. Coisa bem simples que qualquer um pode fazer agora. Beleza, então. Galerinha, então participem aí do programa. Se vocês quiserem participar com a gente, como é que a gente faz, Marquinhos? No www.facebook.com/podcaverna, no www.podcaverna.com.br ou no twitter.com/podcaverna. Ou entre em contato pelo contato@podcaverna.com.br. Beleza, então. Bom, como a gente disse no episódio anterior, a gente acabou de mudar de caverna, então a coisa está bastante zoneada. Então a gente ainda não conseguiu acertar ainda o nosso fuso horário aí para colocar os episódios certinho nas segundas-feiras, mas a gente está se esforçando. Valeu, galera? Então desculpa aí qualquer atraso, mas vamos tocar isso. E entre em contato, pelo amor. Entre em contato. É isso aí, galerinha. Daqui a pouquinho a gente volta então. É isso aí, galera. Estamos aí de volta então com o Pode Caverna, edição número 21. E hoje a gente vai bater um papo sobre física quântica, preparando-se, claro, para aquele papo sério que nós vamos levar sobre futebol de botão. Exatamente, tipo rinho, porque é muito importante. Então, Cláudio, olha só. A gente tem uma máxima aqui no programa que a gente diz o seguinte: a gente não sabe de porra nenhuma, e a gente não sabe de porra nenhuma mesmo. Mas de física quântica, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada de física quântica. Sim, eu fugi antes. Então é o seguinte, o que a gente sabe de física é o seguinte, que existem 3 tipos de física, que é a física newtoniana, a física quântica e a física do Angry Birds, que você derruba as paradinhas lá, o troço tá pra cair, mas não cai, e fisicamente impossível aquilo ficar daquele jeito, mas tem uma física própria ali. Exatamente. Então, mas e como isso é um assunto muito complexo, né, a física do Angry Birds... É muito complexo, a gente deixa pra falar isso depois, porque quântica é muito mais simples. Exatamente. Então vamos definir o que vem a ser física quântica para as pessoas leigas, como eu, por exemplo. Bem, primeiramente, realmente a física do Angry Birds é complexa demais para ser entendida, então vamos começar pela física quântica. É trabalho de mestrado isso. Pós-doutorado. Bem, a física quântica, né, antes de mais nada, ela se preocupa em explicar todos os fenômenos que acontecem a escalas muito pequenininhas, ou seja, escalas subatômicas, atômicas, né? Lembrando, né, que toda a nossa matéria é constituída de partículas, de coisas muito pequenas, que nós chamamos de átomos, e quando os cientistas tentam estudar diversos fenômenos na natureza nesses átomos, eles percebem que a física newtoniana, foi o que você falou primeiro, não consegue descrever bem, ela não consegue explicar bem o que acontece. Então, a física quântica ela veio para tentar trazer uma nova abordagem para poder entender, explicar
É como se a física newtoniana, as regras da física newtoniana não tivessem valor ou não tivessem efeito prático no nível subatômico. E aí, para isso, você precisa de ter outros parâmetros que pudessem... Pra poder explicar o que está acontecendo ali. Isso foi um ponto bem interessante que você colocou, porque logo no começo você ficava com esse pensamento, mas calma aí, existem duas físicas, afinal. Existe uma física que só explica o macro e outra que só explica o micro. É meio estranho. Exatamente. Mas, de fato, né, o que se conseguiu fazer foi que a física quântica, quando você tenta estudar corpos grandes como nós, né, como eu, como você, talvez como o Marquinhos. Obrigado. Marquinhos já é mais ou menos. Não, tô brincando. Eu consigo ser regido pelas duas leis, a newtoniana e a quântica. Tomar no cu. É por isso que você usa aquela bota pesada ali. Exatamente, pra ver se a gravidade me puxa de verdade. Usa aquelas mochilas gigantes. Eu tô bem acostumado. Fazer volume, né? Mas de fato, a física quântica nessas escalas, na verdade, ela acaba se tornando uma física newtoniana, ou seja, né, você resgata tudo aquilo que Newton, né, conseguiu descrever. Ou seja, você faz aquela conta toda em física quântica, na verdade era só massa igual, F igual a MA. Em escala macroscópica é exatamente isso. Pois é, porque essa questão assim, da física quântica, eu já disse outras vezes aqui, eu ouço muitos podcasts, né? Então podcast de tudo, assim. E um dos que eu ouço é feito por um pessoal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é um bando de físicos falando de... Lógico, nem sempre eles falam só de física. Eles falam de física, biologia, eles falam de ciência de um modo geral. E, assim, uma tônica do programa é justamente eles falarem da pseudociência. Ou seja, pessoas que ficam pegando conceitos científicos e usando de forma... deturpando para poder justificar determinadas coisas. Aí eu vou abrir um parênteses aí também, o seguinte: não concordo em 100% com o que eles dizem e acho até que o seguinte: a ciência, por ser uma coisa em construção, ela vai me dar determinadas respostas hoje e daqui a 20 anos ele vai me dar outras respostas que possam alguma coisa que hoje eu esteja dizendo que possa parecer um sacrilégio para a ciência, daqui a 20 anos alguém pode chegar e pode provar isso e tal. Sim, mas, independente disso, também acho que é leviano você chegar e usar um conceito sério, formulado por uma academia científica que tem várias pessoas ali testando aquilo, reproduzindo aquilo, conseguindo validar aquela informação e usar isso de uma forma leviana para poder dizer o seguinte: olha, tá vendo isso aqui? Se você usar essa pulseirinha aqui, você nunca mais vai ficar doente. Tipo isso. Tipo os livros que eu sei que o Cláudio adora, daqueles livros com aqueles títulos bonitos do tipo Felicidade Quântica. Exatamente. Medicina Quântica. Eu tenho certeza que o Cláudio adora esses livros. As pessoas usam quântico pra tudo porque também virou uma palavrinha da moda. É basicamente assim que eles usam quântico, eu sei. É aquela história, né? Quântica, na cabeça das pessoas, é uma coisa assim inalcançável, uma coisa assim de outro mundo. Então se você coloca quântica em alguma coisa, tipo cura quântica, a pessoa pensa que assim, é uma cura que vai tirar o câncer dela. Exato. Vai tirar qualquer coisa. Foi então, esse ponto foi muito interessante, que foi uma das coisas que eu assim, tava pensando justamente falar, que são chamados mitos da mecânica da física quântica. Isso aí é assim... Abre um parênteses aqui, mecânica quântica e física quântica são sinônimos. Ah, sim, a mecânica quântica seria uma parte da física quântica que, assim, estuda a mecânica. Estuda como elas funcionam. Entendi. Existem outras áreas da física quântica, Entendi. né? Eletrodinâmica quântica, existe, né, que estuda a parte que envolve eletricidade, magnetismo. Você pega todas as físicas todas aquelas visões da física que você tem e bota a quântica no final. Perfeito, exatamente. Exatamente isso. Só a cura quântica. Só a cura quântica não fez não. A cura quântica não se aprende na UFRJ, entendeu? Sem condição nos outros meios. Tem que fazer um curso de astrologia. Exatamente. Até porque eu penso o seguinte, assim, você tem que separar o joio do trigo. E se por um lado você tem alguns charlatões ali, aquela coisa toda, por outro lado você pode ter gente bem intencionada que às vezes usou a palavra até mal empregada ali, mas que o cara não tá com uma intenção ali por trás. Enfim, agora, isso não é a ciência que vai regrar isso e nem isso vai regrar a ciência. São dois conhecimentos distintos, então são duas áreas. O que acontece, né, no caso da física quântica, é porque assim, ela é feita a partir de princípios.
né? Você tem alguns princípios que regem a mecânica quântica, a física quântica como um todo. E aí o que acontece com esses charlatões, essas pessoas, digamos, mal intencionadas ou algo do gênero? Eles pegam esses princípios e tentam aplicar na vida real. Ou seja, por exemplo, um dos princípios mais básicos da mecânica quântica, da física quântica, é a questão que eles chamam de da probabilidade. Ou seja, Tem certeza. você tem que ter certeza, exatamente. O que acontece? Nós, aqui no mundo microscópico, estamos, por exemplo, o Marquinhos está ali. Todos nós temos certeza. A princípio, se ele não for um ninja, ele tá ali. Mas considerando que ele não é um ninja ainda. Ou se ele ficar de lado também não dá. Ficar de lado aí some. Eu já não tenho esse problema. Eu, se eu ficar de lado, eu continuo ocupando todo o espaço da mesa. Mas, Voltemos. enfim. Então, nós temos a certeza, né, desconsiderando essas brincadeiras, de que o Marcos está ali. Só que na mecânica quântica, uma partícula assim, muito pequenininha, assim, você não tem, digamos, uma certeza exata. Isso é meio redundante. Mas de que ela está ali. sentido. De que ela está ali. Na verdade, o que quem chama é de uma lógica probabilística. Aonde pode estar essa partícula? Ou seja, ela pode estar. Você pode, por exemplo, você pega uma partícula, isso é um experimento até, os mais conhecidos, que é o experimento da fenda dupla. O que acontece é o seguinte: você tem uma parede com dois buraquinhos e lá no fundo, né, como se fosse uma tela, que você capta o que sai desses buracos. E aí você joga um feixe de partículas bem pequenininhas, pode ser um feixe de luz. Fótons, assim. Fótons, exatamente. E aí você tem um padrão, né? Quando você olha a sua tela fotográfica, que é um padrão que é diferente de eu estar com a metralhadora atirando nas fendas. Ou seja, aquilo ali não é bem uma partícula, assim, aquilo ali é meio estranho. Enfim, eu tô querendo chegar com isso? Tô querendo chegar que você não pode dizer exatamente se o seu fóton ele entrou no buraco da direita ou no buraco da esquerda. Aí, assim, tem que explicar um pouco além, não é o objetivo. Sim. Simplificar. Perfeito. Então, ou seja, você tem uma questão de ter uma probabilidade de passar por um buraco ou passar pelo outro. Ou, na verdade, ele não passar. Poderia passar. Você não tem como dizer por onde ele passou. E aí, o que esses charlatões eles fazem? Então é tudo probabilístico, né? Então, tipo, qualquer coisa na sua vida é probabilístico. Você pode estar aqui, mas na verdade você pode estar em outro lugar. Você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se você usar uma pulseira quântica, você consegue reger isso. Não é assim. Eu faço um paralelo, não sei se eu já disse aqui, mas eu já, na verdade, apesar de eu atuar na área de design gráfico e comunicação, a minha formação acadêmica é em História. Eu formei em História, pós-graduei em História do Brasil. Isso aí é psicologia, não. Então, normal. Eu saí de novo e fui pra desenho industrial, tá tudo na E aí mesma. é o seguinte, uma das coisas que a gente conversava bastante quando você estava estudando história, você estuda filosofia, você estuda as correntes de pensamento e tal. E tem um negócio chamado, que é o pós-modernismo, que cai muito nesse negócio assim do seguinte: o pós-modernismo, ele pega fragmentos de um monte de coisas. E aí, essas pequenas coisinhas, as pessoas juntam numa coxa de retalho para poder defender determinadas coisas. Então, quando aquilo dali faltou, você pega aquele pedaço daquele outro negócio lá. Então, quando faltou um pedacinho de uma explicação aqui com a teoria que você tem, você pega um pedacinho daquela outra teoria e você vai construindo ali um conhecimento. Só que, na verdade, não é um diálogo entre os conhecimentos. Na verdade, é uma coxa de retalhos. Construído com base nos seus interesses. Exatamente. Aí, na medida que aquilo foi interessante para você, você vai buscando, vai justificando. Só que, na verdade, você não está construindo um conhecimento que tem uma base sólida, científica de verdade. Porque, mesmo que seja filosófico, tem que ter uma base científica, né? Para você entender aquilo como uma ciência humana, né? Digamos assim. E aí eu faço muitos paralelos. De repente a pessoa chegar e falar assim: pega meia dúzia de conceitos rasos dentro da ciência para poder construir determinado tipo de coisa. E você poderia até justificar determinadas coisas sem necessidade de buscar aquele conhecimento científico, porque você está atuando em outra área. Você está atuando na área esotérica, etc e tal. E aí o fato de o cara buscar isso aí, eu acho que é meio
Aí que entra, eu acho, os charlatões de o cara tentar buscar uma informação que não faz parte daquele conhecimento que ele cultiva, mas ele está buscando aquela informação no sentido de tentar pegar aquele prestígio e trazer esse prestígio para si, para vender livro, para vender pulseirinha, para vender pura coisa. Exatamente. Pra ganhar dinheiro no final das contas. Para vender palestras, etc. Exatamente. Então, assim, eu faço um paralelo muito grande assim, entre o pós-modernismo e isso, né? A despeito assim, de serem coisas distintas, mas a prática, no fundo, é meio parecida com isso. Né? Se o mundo fosse do jeito que esses caras falam, a gente podia ficar tentando abrir o bolso 500 vezes, a gente já falou isso algumas vezes, não. Ficar tentando abrir seu bolso 500 vezes pra você ser um elefante. Porque afinal de contas a probabilidade existe. Uma hora vai sair. Uma hora os átomos podem se rearranjar de tal forma no seu bolso de modo que de repente tem dólares ali, o elefante. Eu acho o seguinte, né? Se hoje a ciência admite que você tem doenças psicossomáticas e que a atitude do paciente pode ajudá-lo no processo dele se curar ou não, se a ciência admite isso, então tem algum fundo ali e tal que a ciência de repente não explica ali, mas na verdade o cara, você tá lá com uma doença muito braba, você acabou de sofrer um acidente, o cara assim, faz um pensamento positivo aí que você vai... Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que não precisa do médico, não. Só você vou ficar bem que você tava ali. Mentaliza. Assim, mentaliza o seu ferimento fechando. Pô, tomei um tombaço de bike, esse cara tava junto ali, quebrei uma costela na hora. Imagina, foi quase isso que aconteceu na UPA. Não, você tá ótimo, Na UPA ali. Bom, então vou registrar que eu nunca registrei isso em áudio, vou registrar. Pô, quebrei a costela e parei na UPA, né, cara? Tô todo machucado, esse cara lá comigo e tal. E aí o camarada chegou pra mim, o médico, não, faz uma radiografia lá, tá? Fiz a radiografia. Aí ele chegou e falou assim, olhou, não, você não quebrou não, se você tivesse quebrado você não conseguia nem falar. Se você amanhã tiver sem dor, você amanhã mesmo já pode voltar a fazer exercício físico. Só não pode com muita força. Eu fiquei, aí eu vim aqui pro Rio, sentindo dor. Aí fui no meu plano de saúde lá. Eu me senti mais médico do que o cara, porque era só olhar pra radiografia e cara, tem alguma merda errada nessa costela. Aí eu fui, o cara tirou duas radiografias e não uma, mas tirou uma de frente, uma de lado, etc e tal. Aquela que eu marquei no saia de lado. De lado nunca dá. E aí, de lado ele ficou olhando, mas isso? Só de eu falar com ele o que eu tava sentindo e por quanto tempo eu tava sentindo, o cara disse, não, cara, você quebrou uma costela, pelo menos uma. Caramba. Quer dizer, aí você imagina uma situação dessa, morrendo de dor, não, vamos fazer... Faz pensamento positivo. Eu vi uma imagem no Facebook, talvez vocês tenham visto também, que era como, assim, seria se vocês tratassem doenças e ferimentos assim, como se trata, como as pessoas costumam tratar a depressão dos outros. Sim. Tipo assim, a pessoa tá sem um braço, aí fala, você já pensou em não pensar nisso? Entendeu? Ou a pessoa tá com um câncer terminal, ela fala, fica tranquilo, pensa positivo, vai dar tudo certo, sabe? Ou o cara sem braço, não, tudo bem, você tem um outro. Você tem um outro, exatamente. Você já pensou? Não, mas ainda tem gente pior, tem aquelas que falam, mas você tá reclamando de só tá com um braço, tem gente que não tem nenhum. Como é que você pode reclamar disso? Bom, agora, de qualquer forma, vamos fazer um parênteses aqui. Claro que o cara que perde um braço, ele além do tratamento médico, ele depois precisa de um tratamento psicológico. Concordo. O cara vai ter que reorganizar o modo dele de viver por força daquilo. Eu quebrei uma costela, eu não tava conseguindo dormir direito, não tava conseguindo rir, não tava conseguindo tossir. Não, pois é, né? Aí é uma questão. Esse filho da puta aqui me fala uma porra engraçada ali, eu quase morri. Aí eu entendi. Ele foi falar que o gato cantava qual era esqueci do Jornal da Manhã. Da edição de amanhã. Edição de amanhã. O gato cantava, eu tinha que fazer piadinha. O cara fez a piadinha, aí eu quase entendi a expressão morrer de rir. Eu quase morrer de rir, de fato. Com certeza, eu não sei a história dessa expressão, mas aconteceu em alguma casa. Aquilo dali foi terrível. Quase efetuando disso. Bom, então, lógico, a gente tem então essas questões todas. Por outro lado, tem uma expressão na verdade, eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso, e isso pra mim ainda não ficou claro. Assim, alguém disse o seguinte: o dia que construírem um computador quântico, a capacidade de armazenamento e processamento dele vai ser um negócio tão revolucionário que o que a gente tem hoje vai aparecer nas carroças. E o que seria o computador quântico, pensando por essa ótica aí? Certo. O computador quântico,
É uma computação quântica, é uma área bem avançada, assim, uma área que eu não domino, já deixo de antemão, mas ela se baseia, tal como a computação normal, ela se baseia em bits, né, tipo, em zeros e uns. Só que esses zeros e uns, na verdade, não seriam como os zeros e uns na computação normal, eles seriam o que nós chamamos de qubits, que seriam quantum bits. E eles teriam propriedades que seriam similares, parecidas com as propriedades de partículas quânticas. E por conta disso, por conta de alguns princípios da mecânica quântica, como superposição, como a questão de... Também existe um outro conceito que chama de emaranhamento quântico. Já ouvi essa palavra, não sei do que se trata. Não, essa é uma coisa que, assim, eu não sei explicar a teoria muito a fundo, mas você pode ter duas partículas num certo estado e a mudança do estado de uma partícula interfere na outra, mesmo que ela não esteja em contato, que ela não esteja nem sequer perto da outra. Você tem as duas partículas um lado da outra, aí você pega uma aqui e leva lá pra Finlândia, lá em Helsinki, e aí elas continuam interagindo uma com a outra. Exatamente. Elas conseguem sentir. Por exemplo, se uma partícula está para cima e você bota para baixo, ela consegue sentir e interagir com isso. Perfeito. E por conta dessas propriedades, esses qubits, né, eles aproveitam isso. Então, o número, né, de combinações que você poderia ter para processar informações, mesmo com poucos qubits, seria muito maior do que, por exemplo, dois bits, né? Se tivesse 2 bits, por exemplo. Né? E por conta disso, de fato, você teria como criar uma computação que teria uma capacidade muito monstro. Mas também existem algumas dificuldades, até de manipulação mesmo dessa computação quântica. Porque na verdade é uma coisa muito recente. Sim, até eu estava lendo uma reportagem falando sobre um computador quântico que tentaram fazer, eu não sei se tentaram, se já está feito, mas que, assim, no teste de processamento, velocidade, ele não foi muito superior ao computador normal. Acho que, na verdade, até em alguns aspectos ele foi inferior. Porque é uma tecnologia que ainda está sendo descoberta, né? O controle disso é uma coisa que você ainda está aprendendo a lidar. Né? Sim, e a física quântica, ela tem tantas, assim, ela prevê tantas propriedades tão interessantes que muitas delas podem acabar atrapalhando. Exatamente. Porque você pode ter interferências e coisas do gênero, propriedades além do meu conhecimento, que podem interferir negativamente, né? Se vai pensar, os bitzinhos não tem muita dificuldade, né? Tipo, você liga e, claro, tem uns probleminhas, mas assim... Agora, é simples. É mais simples. Não, com certeza. Né? Você está lidando com uma coisa que é até concretamente mais fácil de você entender, de você fazer analogias para poder entender. Agora, você estava contando pra gente o que você faz de nanotecnologia, que de onde o Marquinhos fugiu, né? Sim, o Marquinhos saiu. Fugir. E aí é o seguinte, eu imagino que a nanotecnologia, ela deve ser basicamente baseada nos princípios da física quântica, justamente porque você está lidando com partículas minúsculas, nanos, né? Exatamente. E então, assim, a quantidade de coisas que você eventualmente pode ter de ganhos tecnológicos, e não só na parte de hardware, mas de medicamentos, de N outras coisas, né? É espetacular, né? Não, com certeza. Porque a nanotecnologia é regida pelas duas leis. Exatamente, isso é uma coisa muito importante, porque o que acontece? A nanotecnologia, ela é muito difícil você dizer o que tamanho é nano, que tamanho é nano. Na verdade, até as definições, elas são muito confusas quanto a isso. Até os professores mesmo, alguns brigam uns com os outros, assim, sobre qual é a definição desse tamanho. Não existe, assim, a partir de 0, a palavra nano é de 10 a... Nano é 10... Nano, só pra quem não sabe, seria uma coisa 10 elevado a menos 9, ou seja, né? Milésima partícula do micron, é isso não? Seria a milésima partícula do micron, exatamente. Né? Só que a nanotecnologia, se eu não me engano, quem falava era a Roku, que era de 1 a 100 só. Assim, um nanômetro a 100 nanômetros é nanotecnologia. Acima disso não é, abaixo disso também não é. Que doideira. São noções. Sim. Só que essa definição ela é um pouco restrita, porque você, na verdade, tem, sim, diversos materiais e partículas que, por exemplo, tem mais de 100 nanômetros, 200, 300 nanômetros, que se comportam, que possuem propriedades interessantes, propriedades diferenciadas, a ponto de poderem ser chamadas de nanotecnologia. Porque, na verdade, a nanotecnologia, se eu fosse pensar uma definição, seria justamente a busca por propriedades que sejam diferentes daquele cara do tamanho normal.
Entendeu? Por isso numa escala muito menor, e aí isso gera... nesse ponto até que é um tanto quanto irrelevante se essa escala é definida de 10 a 100 como uma ou se ela é mais uma, exatamente, é por questão de definição. É burocracia que eles inventam pra ter alguma coisa pra falar. Coisas de cientista. Sim, Não, não é nem coisa de cientista, é coisa de gente chata mesmo. Isso é uma coisa realmente que não existe um padrão que seria a escala nano em termos práticos, né? Isso, na verdade, é até um desafio, inclusive de institutos, né, que se preocupam com isso, como, né, por exemplo, o INME trabalha com isso e tal. Regularizar. Regular, né? Especificar. Agora, eu também já ouvi essa expressão, essa frase, mas aí você vai me confirmar se é verídico ou não, de que a tecnologia que a gente tem hoje, no estágio atual, ela não seria possível se não houvesse conhecimentos da física quântica. Eu tenho total certeza por que exemplo, essa informação é verdadeira. Os HDs que a gente tem, pequenininhos no HD do notebook, mas que tem uma capacidade infinitamente maior do que as outras coisas. Não, isso com toda a certeza do mundo é uma afirmação verdadeiríssima. Porque boa parte do que nós temos hoje, principalmente tecnologia, se baseia assim, em princípios da mecânica quântica, da física quântica de alguma forma. Por exemplo, falou de computador e os celulares, coisas assim. Mesmo até os que não sejam computadores quânticos, eles se baseiam, por exemplo, em pequenos materiais, né, que são os que nós chamamos de transistores, né? Ou transistor. Por sinal, essa é uma das esse é um dos duelos mais intensos da ciência. Transistor ou transistor? Isso é uma guerra. Clash of the Titans. Exatamente. E eles, por exemplo, né, pra você poder entender como eles funcionam, você teve que ter um entendimento da física quântica, porque você tem, né, um sistema ali que trabalha com partículas muito pequenas, que são os elétrons, né? Então, e por conta disso, claro, né, não é tão simples assim, mas esses transistores, né, que deram margem a uma série de tecnologias que nós temos hoje. A miniaturização foi muito possível por conta disso. Exatamente. Você, por exemplo... A IBM é uma grande investidora na nanotecnologia. A IBM monstruosamente. A gente ouve, assim, a IBM nos últimos anos começou a fazer uns institucionais muito bons na televisão, focando muito nessa coisa de manipulação de dados, essa coisa tudo, porque a IBM já foi sinônimo de tecnologia de informática, né? Sim, ela tinha essa preocupação. Ela fazia hardware, essa coisa toda, e de repente, em determinado momento, ela entrou numa descendente, mas se reinventou atuando, né? Ela tem uma área de pesquisa assim, muito forte dentro da empresa, muito fortemente. Tem uma área só de pesquisa mesmo, research. Então, pesquisa Zero tá fazendo o que lá? Zero tá trabalhando com parte de fluidos, assim, focado em petróleo, mas no caso, esse aqui ele tava me explicando um pouco sobre comportamento de gotas, né? Fluidos e tal em filmes finos, né? Que seriam como se fossem, né, materiais com uma espessura muito pequena, né? Pra mim e os outros 2.000 pessoas que estão ouvindo a gente ali, quem é o 01? 01. Peraí, primeiro, deixa eu atender o Zordon aqui. Não, o 01 foi o moleque que passou em primeiro na nanotecnologia na nossa... ele é 01. É 01 por conta disso. Entendi. Ele é um colega nosso, né? Meu, né? Não, continua sendo meu colega, só ele, pô. Ele é ele também tá no 7º período, tal como eu, né? E ele também... então você tá prestes a se formar, velho. Sim. Você foi veterano do Marquinhos, então? Não, era da mesma turma. Eu ia me formar esse ano também, mas eu fugi. Certo. Ou melhor, eu ia me formar esse ano. Minha turma ia se formar esse ano, porque, né, cálculo não é uma coisa muito bacana, não é legal, né? Ele também dá ênfase em física, tal como eu. Eu não comentei sobre as ênfases, até posso falar. Fala. No curso, na FRJ, no curso de nanotecnologia, a gente tem o ciclo básico, que são as disciplinas da área de exatas e também da área de biologia e química. Quer dizer, química também está dentro de exatas, né? Mas biologia um pouco menos. Que seria cálculos, física, biologia celular e tudo mais. E nos 2 últimos anos, a gente tem as ênfases, que a gente tem ênfase, no caso da FRJ do fundão, a gente tem ênfase em física, materiais e em bionanotecnologia. E você tá fazendo? Eu faço a ênfase em física. É o cara pra falar pra gente.
E o mercado é legal pra isso aí? O nosso ouvinte ali que tá prestes a fazer o vestibular, fala assim, acho que eu vou estar andando tecnologia, porque o nome é bonitinho e tal. Tipo, pera, eu conheço essa história de algum lugar, não sei porquê. Muita gente conhece nanotecnologia, Por causa ficção, exatamente. Não, Era ficção, tipo. O cara acha que ele vai se transformar no Tony Stark. Exatamente. Essa é uma questão. Mas assim, aqui no Brasil é um mercado bastante novo, né? Porque o nosso curso, por exemplo, ele começou em 2010. Então, quer dizer, vocês estão agora começando a colocar profissionais no mercado. Exatamente. A primeira turma se formou agora. Primeira turma não, os primeiros três veteranos se formaram agora. Se formaram em 2014. É um curso bem pesado. Então, assim, a taxa de repetência em algumas disciplinas é grande. Imagina. Então, assim, nós temos, Mas é interessante. pessoas, assim, algumas empresas, né, por exemplo, a IBM, ela é pioneira na área de tecnologia. Tem uma empresa lá no Parque Tecnológico do Fundão, que é chamada FMC Technologies. Ela trabalha com... quem poderia explicar isso melhor é o Lucas Sassi, né, que é o trabalhador lá, né, ou o Ricardo Amaral. E ela trabalha com questões de soluções, produção de energia, né, petróleo, coisas assim. E essas soluções que elas buscam envolvem nanotecnologia, sabe? Como a nanotecnologia pode otimizar trabalhar coisas. Com eficiência energética, exatamente, aproveitamento. Ou no caso, por exemplo, petróleo, extração do petróleo, coisa assim, como você melhorar, entendeu? Seja com materiais, seja com exato. Processos. Porque às vezes as pessoas pensam muito em coisas, associação com tecnologia, porque daí a pessoa, o cara vai fazer um hardware e às vezes ele vai ele vai fazer um material, ele vai fazer um polímero, ou são um processo para aproveitar aquilo. Sim. Existe também uma área forte da nanotecnologia para a parte de micro e nanoeletrônica, né? Assim, isso é uma coisa que eu, por sinal, particularmente tenho muito interesse. Eu, por exemplo, trabalho, assim, começando a estudar um material que a gente chama de grafeno. Né? O grafeno. Eu já ouvi falar disso. Grafeno é divertidíssimo. O grafeno você consegue fazer uma película super fina e super resistente, não é isso com ele? Sim, porque na verdade ele é assim, o grafeno ideal, a espessura dele é de um átomo, né? Tipo assim, é um átomo de carbono. É uma folha de carbono. Uma folhinha só de carbono, né? Que você consegue extraí-lo, uma das formas, a partir do próprio grafite mesmo. Sim. Então vamos contar a historinha legal de como foi descoberto o grafeno, porque é uma das descobertas científicas mais fodas de todas. Porque ela foi feita da maneira mais estúpida de todas. Porque tipo assim, tem lá um laboratório, eu não lembro qual é o laboratório, mas é um laboratório que fez flutuar morangos e sapos. Ou seja, se você ver esse GIF, é genial, sapo que você tá trabalhando com... Como é que é o nome daquele negócio? Com magnetismo? Exatamente. Supercondutores. Eu trabalho com... a qualificação não foi supercondutor, não. Não, é que trabalha com uma propriedade chamada diamagnetismo, que é uma propriedade de materiais como água, que é magnetismo, que é uma reação a magnetismo muito fraquinha, entendeu? Aí a gente conseguiu fazer. Supercondutores é um bom assunto, mas acabou me comendo. Vamos lá no grafeno. Mas aí tipo, eles tinham uma sexta-feira, quinta-feira, sei lá que dia eles faziam. Acho que era sexta, eles tinham o dia de fazer o experimento de qualquer merda que você quiser. Aí eles pegaram o grafite, botaram no durex e ficaram lá, abrindo e fechando o durex. Eles ficaram meio que competindo pra ver quem fazia o grafite mais fino. Quem fazia o grafite mais fino brincando no durex. Aí de repente eles descobriram, olha só, tem uma camadinha só. Grafeno! Caraca. Eles botaram no microscópio e viram, assim, microscópio, né, bem potente, e eles viram que, assim, que esse material... Foi um FM? Não sei se foi um FM ou se foi um eletrônico de varredura. Não, tipo, de varredura acho que não deve ter sido não. Varredura não, filamento. Eu não lembro. Também não sei. Acabou botando no Wikipedia a gente pra lembrar. Bota no Google e descobrir. Mas que seja, botaram no microscópio fodão e aí descobriram. Agora, eu vi um vídeo, não é muito recente não, mas... Você pode fazer descoberta científica na sua cozinha. Não, hoje nós vamos fazer aqui Eu tô construindo aqui, na verdade, na acelerador de partículas. Enquanto você está fazendo um acelerador de partículas aqui com algumas peças que sobraram do... Mas eu assisti um vídeo na internet, deve ter uns 3, 4 anos esse vídeo, é o seguinte, é a rotina de uma casa. Então tá o casal acordando, aí a janela não tem uma cortina. O vidro, ele deixa de ser escuro, fumê, e ele passa a deixar passar a luz. Aí, uma animação? Não, é um filme mesmo, mas feito com efeitos de computação gráfica. Aí o casal se levanta, o casal se levanta, aí a moça vai lá pra dentro, pro banheiro, no vidro, no espelho do banheiro,
aparecem ali a agenda dela com o touchscreen, que ela vai lá, aí ela já vê os agendamentos que ela tem, aquela coisa toda, aí ela atende um telefonema, isso aqui, daqui a pouco eles vão pra cozinha, a mesa da cozinha toca um telefone, o camarada vai lá, atende o telefone, coloca o telefone em cima da mesa, a mesa já capta a imagem que tá vindo ali do telefone, que ele tá falando por vídeo, e aí é a mãe dele e tal, e aí as netinhas lá estão vendo, aí aumentam assim a imagem. São os filhos do Luke falando com a vovó Leia. Então, quer dizer, mas não é holograma não, é na superfície, tela mesmo, tudo na superfície. Como se fosse um tablet, só que assim, mega avançado. Aí a geladeira, em vez de ter fotos presas com ímãs, na verdade são fotos de verdade, né? Ali, e a menininha vai lá e desenha um bigodinho na foto da outra que tá ali, aquela coisa toda aumenta, tá? E aí todo o vídeo é assim, e aí na hora que o cara vai dormir, isso passa o dia todo, tem várias outras situações, e no final o cara vai dormir, o camarada vai ler uma parada antes, então ele tira uma folha de papel, que aquela folha de papel dele é o e-reader dele, então ele tá lendo o livro ali naquela folha de papel fininha. Sim. E eu não me lembro quem, mas a gente vai botar no post da gente esse vídeo pra galera. Só pra descobrir que na verdade era uma propaganda de colchões pra dizer que no futuro vai ter um monte de inovação tecnológica, mas o colchão vai continuar o mesmo. Na verdade não é isso não, mas seria uma boa, né? Seria interessante se fosse pai, não. Mas durante o dia, assim, tipo, o cara tá no ponto de ônibus, então a estrutura do ponto de ônibus tem um mapa, e ele vê o mapa ali, ele aponta o celular pro mapa, e dali ele busca informação. Consegue buscar informação diretamente. Claro, através da câmera dele, tipo, realidade aumentada. Perfeito. Cara, é super legal, assim, e a tônica é a tecnologia, e várias dessas coisas, principalmente as superfícies, que é a grande tônica ali do vídeo, eu acho que tem muito a ver, né, com a nanotecnologia. Com certeza. Quando eu vi esse vídeo, né, que eu já vi, ele até, o título, né, que ele colocava, em algum momento falava grafeno, no sinal. É interessante. Legal. Foi assim, de repente, você pode ter sido o próprio autor não o autor do vídeo, mas o rapaz que postou o vídeo, né? Sim, pode ter colocado isso. Na verdade é o seguinte, eu acho que o objetivo do vídeo é justamente, eu não sei se é um institucional de uma empresa que trabalha, ou de repente determinado tipo de produto, tipo grafeno, que o cara vai chegar e falar assim, tá vendo isso tudo aqui? Será possível por conta disso aqui e tal. Enfim. Sim. Eu imagino que seja talvez seja esse segundo motivo, talvez seja um grupo de cientistas que tenha desenvolvido, ou uma empresa, né? Na verdade é uma empresa. É porque a gente também pensa o seguinte, é um grupo de cientistas, e você tem vários cientistas ligados à universidade, mas você tem outros ligados a empresas. Não, com certeza. O mercado... Lá fora, por sinal, isso é muito forte. Não, né? muito forte. Aqui no Brasil, bastante não, né? Porque a ciência... Quando tem investimento, tem da Petrobras. Aqui é uma empresa, quer dizer, hoje em dia ela é mista, né? Mas assim... Exato, agora o cara é cientista, então deve pensar que aquele cara que está encastelado no lugar, fazendo um Frankenstein e tal, ele na verdade não é. É um cara que está trabalhando dentro tá fazendo zumbis. Tá trabalhando dentro de uma empresa, produzindo essas coisas tecnológicas todas que a gente tem aí, que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente nem se dá conta quantas horas de quantos cálculos matemáticos o neguinho precisou fazer isso, né? Pra chegar a isso aí. Aquela gente que adora dizer no ensino médio que matemática não serve pra nada. Eu continuo concordando com vocês, matemática não serve de sacanagem. Mas pois é, cara. Vocês estão ouvindo a gente por causa dela. Por sinal, só um pequeno comentário aleatório, né? Eu tô trabalhando no laboratório de química, lá na FRJ. Obrigado. Não, que isso. Tô gostando e tal. E. O pessoal ouviu com essa galera. Aí já pra cedo, dando força a você aí, meu orientador. Não, mas assim, eu tô trabalhando com mais dois colegas que são da Nano, né? São meus calouros. Né? Felipe, Pedro, um abraço. Se vocês já ouvirem. E, enfim. Tem que ouvir, pô. Tem que ouvir. Olha, eu sou ex-veterano de vocês, hein? Vai descascar com o PR. Mas eles estão montando um sistema, né, que chama de PET. Então, assim, só que aquela história, você pode chegar e pegar um aparelho, comprar, sei lá quantos $1000 e trazer pro seu laboratório e usar. Ou você pode montar o seu próprio aparelho, que vai custar muito mais barato. E obviamente tem muito mais trabalho. Então eles estão fazendo essa segunda parte. Eles estão montando o próprio sistema, o próprio aparelho. E assim... Esse aparelho faz o quê? Ele, na verdade, ele analisa, né, compostos químicos e tudo mais. Os detalhes sobre como é a operação dele, realmente eu não sei te explicar. Né? Porque o que eu estou trabalhando lá o que você tá fazendo? Eu trabalho com cromatografia, né, que você passa, né, os seus
substrato e tal, né? E aí, dependendo da interação do que você tem com O que você seu, quer ali vai... seria essa fase estacionária, né? Você coloca alguma coisa, né, que pode ou não interagir com o que você está querendo passar. E dependendo de como interagir, você vai ter diversos fragmentos daquele seu composto que vai passar mais rápido ou mais devagar. Por exemplo, se eu passar um petróleo, de repente, em alguma fase estacionária, diversos compostos que são parte do petróleo podem interagir, ficar De mais maneira tempo preso diferente. ali, entendeu? Alguns que não vão interagir vão passar logo e eu posso conseguir analisar isso, né? Então, eu posso separar cada parte, né, do meu material pra poder estudá-lo melhor. Novamente ele tá fazendo isso, obrigado. Mas, enfim, o que eu quis dizer é que esses, né, meus dois colegas que estão trabalhando nessa parte, e eu até assim, de vez em quando eu acompanho e tal, mas eu estava um pouco menos disponível para acompanhar ao vivo, nossa, eles sofrem muito, porque, foi o que você falou, é muito fácil você ver o seu celular bonitinho, o seu tablet perfeito ali, o seu computador funcionando perfeitamente. Agora, tenta você mesmo projetar aquilo, você precisa de Tenta muita imaginar como é que matemática. aquilo... E como projetar aquilo não é comprar a placa-mãe e botar encaixada, não é planejar como você vai fazer a placa-mãe. Planejar, você tem que ter uma noção muito boa de física, você tem que ter uma noção de computação, de programação, você tem que programar como é que aquilo vai funcionar. Sim, né? Porque tem que ter ali o firmware ali que vai controlar tudo e tem que ter toda a estrutura de hardware mesmo que produz o resultado que você gostaria que Exatamente. Aí eles fazem esse sistema de tratamento que eles usam, ele é um sistema que você controla a temperatura. Então você pode aquecer até uma certa temperatura, aí depois você deixa por algum tempo, você depois aquece de novo a uma temperatura maior. E você controla também a velocidade do aquecimento. Tenta imaginar, você pensa, é fácil. Bota a 100 graus ali, depois bota 200. O quão difícil, quer dizer, quão trabalhoso é projetar aquilo. Levando em consideração que cada uma dessas ações que você faz, ela tem uma lógica que você está trabalhando com materiais distintos e isso vai te produzir resultados diferentes também, né? Exatamente, você não vai conseguir. Se você estiver trabalhando com vidro, você estiver trabalhando com ferro, vai ser completamente diferente com a lógica que você vai ter que fazer, a taxa de transferência de temperatura, o que é que seja, vai ser diferente, porque são materiais diferentes. Né? Bom, a gente tem um tempinho ainda, dá tempo da gente falar dos supercondutores. Ele pode comentar sobre os supercondutores, apesar de que... porque o supercondutor, assim, não necessariamente você precisa trabalhar com nanotecnologia para pensar em supercondutores. Isso já é uma coisa anterior a isso, mas... Bem, o supercondutor, na verdade, ele... Né, o que é um supercondutor? Ele seria um material que ele possui... Superconduz eletricidade. Que superconduz eletricidade. O que seria uma supercondutividade? Seria uma condutividade que ela seria, digamos, perfeita. Por que eu tô falando isso, né? Quando a gente tem um nosso fio comum, a gente tem ali o que a gente chama de resistência do material. Então, assim, né, quando passar com sua corrente elétrica por aquele fio, ela vai passando pelos átomos que estão ali, né, do seu fio e tal. Então, isso vai gerar um atrito e vai gerar, por exemplo, pode gerar calor, né, que isso é o que a gente chama de efeito Joule, né, que é a geração de calor por conta da passagem de eletricidade. Só que no supercondutor, isso não acontece. Você conseguiria fazer o seu fio conduzir perfeitamente a eletricidade, sem ter nenhum atrito, passaria com uma velocidade bem maior, né? Assim, ao mesmo tempo você não geraria esse tipo de calor e tudo mais. Agora, as aplicações disso são para a área de comunicação, mas também tem outras aplicações? Olha, a aplicação que eu melhor conheço, mas que assim, não tem muitos detalhes a fundo, é lá na própria FRJ, eles estão desenvolvendo um sistema férreo, né, tipo um transporte, né, que eles chamam de maglev, que usa o princípio de levitação magnética. Ou seja, você usa um supercondutor para gerar ali o negativo e o positivo e fazer com que ele não encoste efetivamente, mas que ele tenha aquela capa magnética ali. Isso, e você consiga, né, deslizar levitando. Exatamente, sem um atrito. Sem um atrito com o material, exatamente. Né, você precisa de um supercondutor para isso e tal, e é bem interessante, na verdade. Isso eu acho espetacular. Fantástico, assim. Se eu já tivesse eu podia trabalhar nele. Uma vez eu vi uma foto, se eu não me engano, que era de um cara da IBM em cima de uma placa que estava levitando em cima de um material, de um supercondutor
temperatura embaixo. Só que é o seguinte, essa placa ele só conseguia ficar ali por poucos segundos e aquilo só conseguia fazer a supercondução numa temperatura muito baixa. Sim, isso é uma... Então isso é um desafio, porque na verdade para você gerar aquela temperatura muito baixa e mantê-la, você tem um gasto energético pouco. Exato, e muitas vezes o gasto energético acaba não compensando o que você ganha, você vai ter. Né? Perfeito. Os supercondutores, né, pelo menos assim, boa parte do que eu já ouvi falar, eles realmente requerem temperaturas baixíssimas. Porque quando você tem uma temperatura muito baixa, você tem assim né, como é que a gente pode explicar? Né? Se você pega um material qualquer, por exemplo, você pega essa placa aqui de metal, na verdade é um celular, mas a gente é a placa de metal. A gente olha a parada, mas se a gente for olhar lá nos átomozinhos, então, eles estão agitando, exatamente, eles estão se mexendo, eles estão vibrando. Aquela sua aulinha de física no ensino médio sobre o estado da água. Exatamente isso. Exatamente. E assim, então, na verdade, esse é um dos motivos, né, claro, também não só esse, que gera o atrito quando passa uma corrente elétrica e tudo mais. Então, quando você tem uma temperatura muito baixa, você desacelera esse movimento. Você... Até o estado é quase parado. Quer dizer, você tira esse... Você reduz exatamente esse atrito. Mas assim, o material que eles estão utilizando no maglev, não me lembro qual é, no Wikipedia. O ponto, né, a temperatura, eu não sei se eles chamam de temperatura crítica ou tem outro nome, que seria a temperatura na qual abaixo dela você teria supercondutividade, é uma temperatura relativamente alta para os padrões de supercondutor. Sim. Que seria temperaturas que poderiam ser conservadas com o uso de nitrogênio líquido, que é uma coisa que é bastante assim, utilizada na casa. O que você considera uma temperatura relativamente alta nesse caso específico? Você lembra qual é a temperatura do nitrogênio? Eu tô tentando lembrar que é menos, não sei se chegar a menos 100 graus Celsius. Não, se era menos 100, se era menos... Sim, não, é frio. É muito frio. Tipo, essa temperatura alta aí é fria pra cacete. Não, eu vi uma vez naquele programa Super Câmara, o cara fazendo... congelando... Jogando uma rosa no nitrogênio líquido e automaticamente ela se transformava a pétala, que é toda maleável, se transformava numa coisa rígida e quebrava. Sim. Tá se doido, velho. O nitrogênio líquido é bizarro. É extremamente frio. Só que assim, o nitrogênio líquido ainda é pior. Os supercondutores, né, que a gente estava falando dos tradicionais, a temperatura deles seria ainda mais baixa. Seria provavelmente menos de 200 graus Celsius, bem baixo. 250. Seria uma coisa um pouco mais perto do que a gente chama de zero absoluto, né? Que só é alcançado por Cavaleiros de Ouro. Exatamente. Só os Cavaleiros de Ouro conseguem. E digo mais, eles ainda conseguem superar o zero absoluto. Exatamente. Isso é uma coisa... Então não é absoluto, então é relativo. Vai saber, né? Coisas de Cavaleiros de Ouro. Nada chega no zero absoluto, menos Camus de Aquário. Exato. O Yoga tenta. Mas enfim. Mas, agradecer, cara, a tua presença aí. Foi super legal. A gente ouve muito falar de física quântica mesmo. E muito por força realmente de pessoas que estão falando, usando levianamente ali o termo Tony Stark. Ou por causa do Tony Stark. E é legal a gente, de repente, abordar esse assunto aqui, porque o nosso podcast não é um podcast sobre um determinado assunto. A gente, quando criou, a gente não é sobre tudo e sobre nada. Então, é sobre tudo e sobre nada. A gente gosta de falar sobre comportamento, sobre essas coisas todas, né, cara? E aí, enfim, o fato é que cada dia mais, assim, a física quântica, cada dia mais, ela faz parte do dia a dia das pessoas, só que as pessoas também não têm a menor noção do que vem a ser isso, e quando falam de física quântica, às vezes tem uma ideia errônea do que é a física quântica. E não digo até que determinadas outras teorias estejam erradas. Por exemplo, a teoria de que no futuro, eventualmente, você possa controlar ou materiais ou energias que possam te fazer acelerar o processo de cura. Entendeu? Acho que isso é possível. Agora, a gente não pode ser leviano e achar que agora o cara vai escrever um livro ali agora, e aí é o seguinte, cara, eu tenho um polegar quântico, encostou o polegar, né? Porque isso aí... Polegar quântico? Polegar quântico não dá. Porque aí você tá falando... Faz o nome de super-herói da década dos 80. Porque aí você tá falando da vida das pessoas e da saúde delas, né? Foi interessante dessa maneira leviana que normalmente ela. Tava lendo a chamada, né, de uma palestra. Achei que o chamado tinha um livro agora. Saiu um livro do chamado. A Samara veio. Samara explicando quântica agora. É assim que ela sai da televisão. É mecânica quântica. Mecânica quântica. Pois é.
Uma chamada... Tunelamento quântico que ela usa pra poder passar na televisão. Tunelamento é bom jargão. Mas assim... Não vou jogar, né? Você toca, eu toco no tunelamento quântico. Tunelamento quântico. Não, tunelamento não é a coisa que a gente vai... No momento que a gente aprendeu em nossa biologia a palavra tunelamento sobre o que isso acontecia, a gente nunca mais usou teletransporte. Tunelamento é muito mais legal. Faz muito mais sentido. Tunelamento Aspas. é uma coisa que mereceria uma boa discussão. Sim, é uma coisa muito utilizada também como mito. Mas eu ia falar o seguinte, existe uma chamada, uma palestra que teve lá na Universidade do Rio Grande do Sul, que ele fala da física quântica e os mitos dela. E uma das coisas que ele até brinca, né? Ele estava falando toda hora de cura quântica e tal, que ela não existe. Na verdade, a cura quântica, ela existe. Mas o que é cura quântica? Por exemplo, ressonância magnética nuclear. O que é ressonância? Ressonância, né? É o método que a gente usa para diagnosticar. Ele usa o princípio da mecânica quântica, da física quântica. Pra bombardear o cara pra determinada coisa, aquilo... Ele captar o sinal, por exemplo. Então, né, você pode também ter terapia de radiação, coisa assim. Tudo isso envolve física quântica. Então, na verdade, é só fazer uma brincadeira. A cura quântica existe. Existe a cura quântica. Entendeu? Mas você pode ter certeza que a cura quântica não vai ser feita pelo polegar quântico. Pelo polegar quântico, nem com a pulseirinha. Porque se aquela pulseirinha estiver emitindo radiação, você tá fudido. Tá fudido, exatamente. Você vai estar andando, teu braço vai cair. Praticamente. Não, mas aí caiu, mas foi porque você deu azar. Você não tem sorte quântica. Porque a probabilidade dele ficar foi menor do que a dele cair, entendeu? Bom, agora também, de qualquer maneira, eu só queria fechar também dizendo o seguinte, que eu acredito em outras coisas que não sejam a ciência. E eu acho, inclusive, que essa... Todos nós aqui nesta... Todos nós neste quarto aqui acreditamos. Porque na verdade você tem muitos cientistas que são extremamente materialistas e que qualquer coisa que seja fora do universo material, eles entendem como não válido e tal. Pode não ser válido para a ciência, mas no meu entender são coisas válidas para outras coisas. Eu tenho meu conjunto de crenças, essa coisa toda. Só que é o seguinte, eu acho que a ciência não vai explicar isso, assim como isso também não vai explicar a ciência. São duas áreas de conhecimento importantes e que têm que ser respeitadas dentro dos seus arcabouços ali, porque, enfim, se você começar a misturar muitas coisas, aí você vai começar também a descaracterizá-las e banalizá-las. Apesar de eu gostar muito de complementar as duas. Não, eu acho que também é bastante complementar, entendeu? Agora, por outro lado, você tem que fazer isso de uma forma responsável. Ah, não, claro. Não é ficar aloprando igual essa gente alopra por quântica. Muita gente acaba exatamente. querendo usar a quântica, por exemplo, para explicar, sei lá, alguma coisa. Não, eu acredito, inclusive, que não existe, que a ciência, por ser uma coisa produzida por homens e por ser uma coisa que tem essa questão de estar sempre se reinventando e crescendo, se atualizando, ela está muito aquém de uma série de outras coisas que a gente está por alcançar. Tem muitas coisas também que a ciência não é a área dela de atuação, ela não vai atuar na área da filosofia ou na área da... Enfim. Então você coloca cada sua coisa no seu lugar e tira o proveito do que esses conhecimentos trazem para a tua qualidade de vida, que eu acho que é o mais legal, né? Fazendo um comentário, né, sobre esse assunto, como comentado, né, eu vim da psicologia, né, então, assim, interessante, né, ter essa visão, né, tudo isso, assim, eu não vou nem entrar a princípio nas questões das crenças em si, vou entrar até na discussão de ciências humanas e ciências exatas, né. Sim. Isso é uma coisa interessante, porque, assim, tem muitos, infelizmente, alguns cientistas da atualidade e estudantes que têm essa mania de achar que, se não é ciência exata, se não obedece ao método científico, então não pode ser considerado ciência, pode ser considerado nada que seja relevante. Que é uma tende como se fosse uma coisa menor. Exatamente. Como, por exemplo, você... Cara, a questão é a seguinte, uma coisa bem... É bem política, apesar de parecer subjetivo. Você não pode estudar as ciências humanas com os mesmos paradigmas da ciência tecnológica exata. Você não pode pegar, sei lá, pegar a antropologia, você não pode pegar uma sociedade, sei lá, um grupo indígena, por exemplo, e querer pegar o método científico da matemática e querer aplicar ali. Não vai conseguir. Os vários variáveis que você tem ali é completamente diferente. Agora, é uma coisa que me irrita muito em muitos cientistas que tentam explicar tudo que acontece, transformar tudo na porra de uma fórmula. Não é isso. Exatamente. Tudo pra eles é
na faculdade de História, em determinados momentos, não só no momento, só em vários, a gente teve discussões enormes ali sobre história é ciência ou não é ciência. Na minha opinião, isso aí pode ter gente que discorde disso, na minha opinião é uma ciência, ela tem lá os seus métodos, ela tem lá os seus critérios e, na verdade, ela tem o processo de estar, dos conhecimentos serem validados pelos pares que produzem ali aquele tipo de conhecimento. Agora, você não tem aquela questão, a fórmula matemática que vai realmente te dar um resultado preciso ali e tal. E a própria matemática tem determinados tipos de áreas da matemática que elas também não têm esse tipo de cartesiano. Estão na base do chute. Exatamente. Exato. Aspas. Matemática é uma ciência, às vezes, em alguns aspectos menos exatos do que exato realmente. Perfeito. Em termos também agora falando de crenças, é bem curioso, né, existirem cientistas hoje que têm esse pensamento tão fechado. Se a gente for parar pra analisar a história de alguns cientistas, né, bem renomados, por exemplo, o Einstein, né, que é físico de todos os tempos. Todo mundo conhece o Einstein. E todo mundo admira, assim, não tem que todo mundo admira o Einstein, mas assim, quem conhece a história dele é uma história admirável em muitos aspectos. Quem não conhece qualquer que seja inteligente, no mínimo inteligente, chamado de Einstein. Ele é um ser humano fantástico, um humanista, né, cara? Um cara que ele tinha, assim, a genialidade que tinha, mas ele também era um cara, assim, ele não era simplesmente um cientista, ele era um pensador. Exatamente, ele tinha um fator humano muito interessante. Não, e até mesmo ele se interessava muito, por exemplo, até por coisas mais ocultistas e tal. Até falavam que o livro de cabeceira dele era Blavatsky, poxa. Sim, a Helena Blavatsky. Que foi uma das organizadoras aí desse conhecimento aí chamado Nova Era, etc. Sim, você vê o Newton, né, vindo mais pra trás, né, além disso, quer dizer, o Newton ele fez um pouco de tudo, mas assim, o cara, ele tava tendo a peste negra, ele resolveu inventar todo o cálculo diferencial integral que existe. Porque sim. Mas assim, ele, né, é sabido que ele é, por exemplo, um alquimista. Ou seja, né, na época a gente não tinha química, né, estruturada, mas ele vai testava as coisas. O próprio Darwin, e aí alguns cientistas materialistas usam isso. O Darwin, ele tem uma frase dele que quando ele termina, né, a obra, quando ele lança a obra dele, ele diz assim: eu matei Deus. Só que ele não matou Deus. O que ele está querendo dizer ali é o seguinte: o que eu estou colocando aqui nessa teoria vai contra essa teoria criacionista que interpreta a Bíblia de uma forma literal. Exatamente. Mas na verdade, ele não matou Deus, ele não tornou-se uma pessoa agnóstica ou qualquer coisa parecida por conta disso. Quer dizer, e na verdade as coisas não são incompatíveis. O que eu acho incompatível é o seguinte: o camarada dizer o seguinte, que ele não acredita em nada, aquela coisa toda, e utilizar esse tipo de postura para colocar-se como um ser superior, porque você é um cara que acredita numa entidade mitológica, então você é um cara menor. Você acredita em Odin, como assim? É o equivalente. Exatamente. O equivalente aí eu dizer para ele o seguinte: não, cara, o menor é você, porque eu acredito na minha entidade aqui e você não acredita em nada, então você é imbecil. Não é imbecil. Imbecil é esse tipo de pensamento. Exatamente. Não respeitar o que cada um. Exatamente. Se o cara não acredita em nada, uma das coisas que eu aprendi muito nos últimos anos com os ateus foi uma coisa espetacular, que foi o seguinte: eu faço o bem não é porque eventualmente eu vou pro céu ou se eu deixar de fazer o bem eu vou para o inferno. Eu faço o bem porque é o certo fazer o bem. Exatamente. Então, eu me sinto bem em fazer o bem. Isso eu acho espetacular. Isso é um conceito... Um conceito bem interessante. E dentro lá dos ateus, porque não tá ligado à entidade, a nenhum tipo de... Mas, o que é muito melhor às vezes do que gente que só faz o bem. Que tem medo Agora, de ir pro inferno. Eu não posso simplesmente pegar essa frase e dizer o seguinte: então quem faz o bem pensando que existe entidade está fazendo o bem de uma forma falsa. Exato. Na verdade não é. É porque são formas diferentes. O importante é o cara fazer o bem, velho. Né? Isso é verdade. Digamos, né? Que seria... Teoricamente seria o melhor do mundo. Não, com toda certeza. Eu acho justíssimo esse tipo de pensamento. Pô, então, Cláudio, obrigadaço aí de trazer esses conhecimentos aí pra gente. Então, eu hoje, agora, sei um pouquinho mais do que eu sabia no início do episódio. Muito pouco ainda, mas são coisas super interessantes, assim. A gente acha, assim, por isso que a gente convidou você. Por isso que eu e o Marquinhos convidamos você, porque esse tipo de conhecimento é legal. A gente gosta. Por que a gente criou o Pod Caverna? Porque às vezes a gente vê coisas, assim, músicas ruins na rádio, programas de televisão e
babacas e tal. E a gente criou um canalzinho da gente ali pra falar coisas que a gente acha que, a gente não acredita naquilo, então a gente vai abrir o nosso canal pra dizer as coisas que a gente acredita. E uma das coisas que a gente acredita é o seguinte, é que esse tipo de conhecimento ele não pode ficar enjaulado lá dentro da academia. Uma das coisas que a gente acredita é no ET Bilu, entendeu? Busquem conhecimento. Um jogo que eu queria também brincar, né? Eu, assim, gostaria muito de agradecer mais uma vez pelo convite. Eu acho super válido a gente ter essa discussão. Eu até admito, assim, que eu não vim pra cá com um texto ou com um grande material de estudos. O que é ótimo. Eu realmente vim, assim, um pouco no improviso mesmo. Não, mas isso é uma coisa legal, porque a gente fazia isso direto em tecnologia. De vez em quando a gente começava. Na verdade, era sempre assim na hora do almoço. Começava a conversar sobre alguma coisa ou terminava em falando de putaria, ou terminava com uma coisa filosófica. Mas o ponto que eu só queria brincar é que você falou assim, eu podia entender um pouco mais de física quântica, né? Isso é muito interessante, mas tem um dos grandes pensadores, né, dessa área, que é o Bohr, que ele fala o seguinte, eu até procurei a frase aqui pra relembrar, ele fala o seguinte: se a mecânica quântica não te assustou, então você não entendeu ainda. Você vê, o cara, pô, ele foi o desenvolvedor do modelo atômico do átomo do hidrogênio, que é o que a gente conhece. O cara, hoje ele mesmo assumiu. Cara, a mecânica quântica é alguma coisa. Então, caro ouvinte, assuste-se. Assuste-se. Daqui a pouco a gente volta com a dica do Pós-Caverna. Dicas do Pós-Caverna. Finalzinho do episódio, então sempre tem as dicas do Pós-Caverna. Cláudio, dá a sua dica aí para os nossos ouvintes. Bem, então, pessoal, para todos que estão ouvindo, eu primeiramente, né, já que está falando de física e um monte de coisa, eu sugiro que vocês ouçam, né, procurem informações sobre um projeto de musical chamado Ayreon, A-Y-R-E-O-N. É um projeto incrível, principalmente para quem gosta de metal, de música progressiva, coisa assim. Basicamente o que a gente ouve. E eles os álbuns, né, que o artista, né, que comanda, o nome dele é Arjen Lucassen, ele é holandês, ele é um multi-instrumentista. Porque a gente tá acostumado a ser. A gente já tá acostumado com Thomas Weiss, Adrian Von Ziegler. Sempre alguém com muitas consoantes aqui no mar. Dá pra perceber que o cara é de fora. Então, ele, assim, na verdade, ele tem vários projetos musicais, ele é um excelente músico. A gente já descobriu que a Europa é o centro musical do mundo, né? Tudo que é coisa boa sai de lá. Sai de lá, é impressionante. E ele, assim, ele convoca vários artistas, músicos, assim, de bandas conhecidas ou não, e faz CDs conceituais, ou seja, CDs com uma história, matemática. Foda. Entendeu? Que bacana. Isso é muito legal. E o último CD que ele fez, 2013, é o The Theory of Everything, ou seja, né, a teoria do tudo. Então, e esse CD, ele é bem interessante porque todas as faixas dele, elas possuem como título alguma coisa ligada à física. Por exemplo, ele fala de uma música que é a 11th Dimension. Depois de 11ª dimensão. Não, mas o mais legal de tudo, o cara manja pra caralho de física quântica, entendeu? O cara manja de tudo, mas não lembra o que vem do 10º. Depois do 10º vem o quê? O 11º? 11º. Não, essa 11ª dimensão faz menção a uma teoria da física chamada teoria de cordas. Sim, teoria de cordas é legal. Também tem outra música chamada Quantum Chaos, que é o caos quântico, enfim. Maneiro, não conheci não. Ouçam que vale muito a pena.
Fê, sua dica. A minha dica é o seguinte, é uma dica que muita gente já conhece, acho que todo mundo já conhece, mas eu não posso deixar de falar. Essa semana rolaram 2 boatos assim que abalaram o mundo do rock and roll. Um dos boatos foi o seguinte, que se confirmou que um dos irmãos Young tá doente e que ele se aposentaria. Putz. Aí é o seguinte, o outro boato que rolou foi que o AC/DC iria se aposentar como um todo. E aí rolou aquele papo e tal, muita gente triste, muita gente Eu nem não tô sei o que chorando tal. aqui. E aí teve um site Tá tudo que disse que não, que a despeito da doença ele vai se... É o Malcolm, se não me engano. É o... É o outro guitarrista. É. E ele vai se cuidar, em princípio a banda não sabe como é que vai lidar com isso, mas a banda não vai acabar e eles não vão se aposentar. Pelo amor, Então, eu preciso ir no show de agora, vocês antes! Isso aí, Não, assim, mesmo então é o câncer. seguinte, Meu... você que por acaso, sei lá, chegou no planeta agora e não conhece a AC/DC, Pelo amor! a minha dica é o seguinte, velho, procura tudo que você puder do AC/DC e ouça que é bom pra caralho, velho. Então, Pô. Bota esse DC, Bota esse, bota, qualquer cara. coisa vai ser foda! Pelo amor! Bota, ó, pra você que que morou durante muito tempo em outro planeta, ó, é ACDC. isso. Nós vamos botar o link no post pra vocês. Só pra você ter certeza. Marquei então. Corrente alternada, corrente contínua. Então eu vou pegar. Como eu adoro fazer isso, pegar carona na dica dos outros. Uma coisa muito foda que eu já falei dos Steel Cellos. Acho que eu já falei aqui dos Steel Cellos. São dois Sim, caras tocando sim. violoncelo. Cara, a versão de Thunderstruck deles, que é a do AC/DC, é foda pra caralho. Então, vocês ouçam que é, porra, muito foda. Eu vou cara. ouvir, por sinal. Não, Cara, e os caras provam que é o seguinte, que rock and roll não é guitarra de distorção, rock and roll é atitude. Exatamente, o cara. Isso aí é os dois estão com difícil, violoncelo, velho. Violoncelo. Música clássica. Mas é foda. Porra, bom pra caralho. É mais ligado na dica, Big Bang Theory, acho que todo mundo conhece, né? Então é uma série legal, tem lá tudo a ver com o tema de hoje, mas, bom, vocês provavelmente já ouviram falar disso 500 vezes. Pô, então sabe do mundo das séries, assista também o mundo de Big Man. O mundo do caralho, velho. O mundo do Bigman, eu tenho certeza absoluta que, tipo assim, pelo menos 50% de todos os cientistas que estão na faculdade hoje assistiram o mundo de Bigman quando eram menores, Era legal pra velho. caralho. Isso era muito foda. Eu assisti demais o mundo de Bigman, E velho. tem Ó, na Netflix, e tem né? na Netflix. Netflix, pelo amor. Patrocina, Pois é. A gente fala sempre. Só pescando aqui as séries, seriados e tal, ó. Assistam também, provavelmente deve conhecer Arquivo X. Porra, antigas, velhas, entendeu? Pra quem gosta de coisas sobrenaturais, quem gosta de coisas. Cara, Arquivo X é bom escuras, demais, assim. cara. Então, ó, Mulder e Scully são, tipo, clássicos I want to believe. believe, ó, todos nós temos aqueles. A verdade e está A Verdade está fora. E outra série também que é científica, mas também é sobrenatural e tudo mais, que é bem legal, apesar de não ter assistido toda ainda, é Fringe. Fringe. Já acabou Sim. também. Então, é isso aí. Isso aí, galera. Pô, Fringe eu não sei se tem na Netflix. não tem, acho que Acho que Arquivo X também não tem. Arquivo X eu não... tem. Arquivo X é capaz de... Tem, mas não tem tudo não. mas é capaz de ter alguma coisa assim. Bom, Cláudio, brigadaço aí Arquivo X, velho. por ter vindo aqui, por agradeço gastar teu aí. tempo aí com a gente. As portas estão abertas aí quando a gente tiver algum outro assunto que puder te encaixar aqui. E se tiver algum assunto que não puder encaixar, a gente encaixa também, pô. Eu dou um jeito, não né? tem problema não. Tá, brigadaço aqui, pode cagar no Agradeço. mundo Não, eu vou ter contente. certeza. Cláudio tem muito pra falar com a gente ainda. Isso. Valeu, galerinha, então a gente fica aí a gente se vê no próximo Pós-Caverna, valeu? É isso aí, valeu. Isso aí, ó. Valeu, é tudo de bom aí pra vocês. I'm a rolling thunder, powering
Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pode Caverna.